Bem-vindos ao podcast do Coronel Coutinho, no canal GRU Geopolítica em Ação. No episódio de hoje, mergulharemos numa avaliação realizada pela Inteligência Nacional norte-americana sobre a China, onde ela é percebida como uma ameaça estratégica. Vamos discutir como essa percepção influencia as relações bilaterais e se conecta à guerra tarifária entre Trump e Pequim. Imaginem só, em apenas 2 décadas, a China passou de uma economia em desenvolvimento para uma potência capaz de desafiar a maior superpotência do mundo. É uma transformação que está redefinindo completamente a ordem global como conhecemos. E o mais fascinante é que essa mudança está acontecendo em uma velocidade que ninguém esperava. Os números são impressionantes. Bem, vamos começar analisando a avaliação anual de ameaças da Comunidade de Inteligência dos Estados Unidos da América, que colocou a China como uma grande ameaça estratégica, à frente até mesmo da Rússia. Isso é realmente significativo. O que exatamente levou a essa percepção norte-americana? Olha, são vários fatores convergindo. Primeiro, temos o crescimento econômico chinês. Estamos falando de um PIB que cresceu mais de 800% desde 2000. Depois, há o investimento militar massivo, que aumentou 76% na última década. E não podemos esquecer do desenvolvimento tecnológico. A China já ultrapassou os Estados Unidos em número de patentes registradas anualmente. Exato. E isso nos leva a um ponto crucial. O programa Made in China 2025. Pequim está investindo mais de 1,4 trilhão de dólares em tecnologias avançadas como IA, computação quântica e semicondutores. O que me impressiona é como a China conseguiu desenvolver sua própria base tecnológica, mesmo com todas as restrições americanas. E sabe o que é mais interessante? A guerra comercial iniciada por Trump acabou tendo um efeito contrário ao esperado. Em vez de frear o desenvolvimento chinês, acelerou os investimentos em autonomia tecnológica. Você tem razão. As tarifas impostas por Trump, que chegaram a afetar mais de 360 bilhões de dólares em produtos chineses, parecem ter sido um tiro pela culatra. Bem, e isso nos leva à questão de Taiwan, que é absolutamente central nessa disputa. A ilha produz mais de 60% dos semicondutores avançados do mundo e 90% dos chips mais sofisticados. E como isso se conecta com a militarização do Mar do Sul da China? É uma estratégia integrada. A China construiu mais de 3.200 acres de ilhas artificiais na região, estabelecendo bases militares que podem controlar rotas marítimas vitais para o comércio global. Enquanto isso, os Estados Unidos têm aumentado sua presença militar na região, com exercícios navais frequentes e acordos de defesa com aliados regionais. Um dado interessante: o orçamento militar chinês cresceu para cerca de 230 bilhões de dólares em dados do ano de 2022, ainda bem abaixo dos 800 bilhões dos Estados Unidos, mas o suficiente para preocupar Washington. E como você avalia o impacto da guerra de tarifas iniciada por Trump nas cadeias globais de suprimentos? Olha, os números são reveladores. Mais de 200 das 500 maiores empresas do mundo já começaram a diversificar suas cadeias de produção para reduzir a dependência da China. É o que chamamos de China Plus One Strategy. Isso deve ter um impacto significativo na economia global, não é mesmo? Sem dúvida. O Banco Mundial estima que essa reconfiguração das cadeias globais pode reduzir o produto interno bruto mundial em até 1,5% anualmente. Mas o mais interessante é como isso está criando novas oportunidades para países como Vietnã, Índia e México. E quanto à corrida tecnológica, como você vê essa competição se desenvolvendo? É fascinante observar que a China já lidera em algumas áreas específicas. Por exemplo, possui 32% das patentes globais em 5G, comparado com 14% dos Estados Unidos da América. Em inteligência artificial, os investimentos chineses cresceram 400% nos últimos 5 anos. Esses números realmente mostram uma mudança significativa no equilíbrio de poder global. E sabe o que é mais surpreendente? A velocidade dessa transformação. Em 2000,
a China tinha apenas 4% do produto interno bruto global. Hoje, representa mais de 18% e deve ultrapassar os Estados Unidos da América antes de 2030, segundo projeções do Fundo Monetário Internacional. Parece que estamos realmente testemunhando uma mudança histórica na ordem mundial. Exatamente. Isso nos leva à questão final. Quais são os possíveis desdobramentos dessa rivalidade comercial no longo prazo? Como essa disputa pode redefinir o equilíbrio de poder global? E o mais importante, essas medidas pensadas por Trump realmente podem limitar o avanço de Pequim ou apenas aceleram sua adaptação a um novo cenário global? São questões centrais. Eu acrescentaria a seguinte: como isso afetará o resto do mundo? Essa é a grande questão que todos precisamos acompanhar. Os dados sugerem que, apesar das barreiras comerciais impostas por Trump, a China tem buscado alternativas e fortalecido sua rede de aliados e parceiros estratégicos. Essa disputa tarifária pode, no fim das contas, ser apenas mais um capítulo de uma competição de longo prazo entre as duas potências. O relatório de ameaças destaca que a rivalidade entre China e Estados Unidos da América está longe de terminar. E os próximos anos devem trazer novos desafios e estratégias para ambos os lados. Independentemente das tarifas, Pequim continua avançando em áreas críticas, como inovação tecnológica e militarização estratégica. Bem, o que podemos dizer com certeza é que nenhum país ficará imune a essas mudanças. A forma como essa rivalidade se desenvolver nos próximos anos vai moldar o século XXI de maneiras que ainda estamos começando a compreender. Fica a pergunta para nossos ouvintes. Estamos vendo uma tentativa eficaz dos norte-americanos para conter a China ou apenas uma reconfiguração do cenário geopolítico? Deixe sua opinião nos comentários e participe dessa discussão. Nos vemos no próximo episódio do podcast do Coronel Coutinho, no canal GRU Geopolítica em Ação. Bom, gente, na nossa lista de desejos que se encontra aqui na descrição do vídeo, vocês acham aí muitos livros sobre a guerra da Ucrânia. E eu lembro o seguinte, os livros entregues pelo sistema de entregas da Amazon chegam de forma bastante rápida, tá? Mas se você é daquela geração que gosta mais de um livro em Kindle, você baixa na hora aí. Os preços são muito bons, né? Os temas bastante atualizados e vão dar um quadro muito claro para vocês do que acontece na guerra da Ucrânia. E eu lembro que todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra.